Olá, você querido aluno, querida aluna, eu sou o professor Leonardo Gomes, direto aqui do canal Domine Matemática. Este é um vídeo diferente, eu trouxe aqui qual o principal assunto que mais aparece na prova do exame de seleção do IFRN em matemática. E agora? Quer saber deixar tudo dominado? Assista até o final. Vem! Bom, então, como você que, acredito eu, que está se preparando para os institutos federais, em especial o IFRN, Exame de Seleção, o assunto que mais tem aparecido na prova de matemática é, acompanha aqui na tela, ó, proporcionalidade, é isso mesmo, proporcionalidade. E esse assunto nós podemos desmembrá-lo e destacar um quarteto fantástico, é isso mesmo, 4 partes de proporcionalidade que mais têm aparecido no exame de seleção. São eles: razões, proporções, regra de 3 simples e porcentagem. Então, vamos nesse vídeo destacar, fazer alguns comentários, responder alguns exemplos de forma mais direta para que você não tenha nenhuma dúvida nesses assuntos na hora da prova. Então, para início de conversa, razão. Razão. Quando a questão pedir a razão, simplesmente você tem que lembrar pelo menos de 2 informações. Primeiro, toda razão é uma fração, é uma divisão. Então, quando uma questão ali pedir qual a razão, você já vai ter a ideia de que você vai estruturar, organizar uma fração. Segundo ponto, primeiro número que aparecer vai ser o numerador, coloque em cima, e o segundo número que aparecer, vai ser o denominador, você vai posicioná-lo na parte de baixo ali, esse é o denominador. Por exemplo, se a questão pedir assim, qual a razão entre os números 5 e 10? E agora? Bom, então, como eu acabei de falar, o número 5, que foi citado primeiro, ele será o numerador. E o número 10, foi citado por fim, na segunda informação, será o denominador, ficará na parte de baixo. Então, essa é a primeira noção básica sobre razões, que toda razão é uma fração, é uma divisão entre o número de cima pelo de baixo. O numerador é dividido pelo denominador. Facinho. Segunda parte. Então, segunda parte, ela fala sobre proporções. E é importante que você lembre que toda proporção é uma igualdade entre 2 razões, uma igualdade entre 2 frações. Então, nessa ideia de igualdade, é importante lembrar que para que essa igualdade se torne sempre verdadeira, nós podemos aplicar nas proporções algumas propriedades. E eu apelido carinhosamente a principal propriedade de x do x-men, é isso mesmo, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos responder aqui a um exemplo. Imagine ali 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Ou seja, o que vai acontecer? Se multiplicarmos no x do x-men, os meios pelos extremos ali, o produto dos meios, e igualarmos ao produto dos extremos, nós vamos ter 1 vezes 10 igual a 2 vezes 5. E aí nós vamos ter 10 vezes 10. 10 igual a 10. Ou seja, a propriedade meios pelos extremos, ela se confirma como verdadeira. Show de bola? E aí, só lembrando, deixa teu like. Tá gostando desse vídeo? Deixa teu like. Se inscreve em nosso canal, toca no sininho, para o YouTube te enviar as nossas novidades nesse nosso vídeo diferente, falando hoje sobre qual o assunto, qual o principal assunto do exame de seleção do IFRN. Estou aqui com meu script, meu roteiro. Já falamos de razões, proporções, vamos para a terceira parte. Eita! Essa terceira parte fala sobre regra de 3. Regra de 3 simples. Claro, nós sabemos que existe também a regra de 3 composta. Porém, a regra de 3 simples é a mais cobrada ou a mais utilizada nas questões de matemática do exame de seleção do IFRN. Então, o que é que você precisa lembrar? O que é a regra de 3 simples? É aquela regra que trabalha 2 grandezas. E aí, nessas 2 grandezas, nós vamos ter 3 informações e procurar a 4ª informação. Lembrando que a regra de 3, ela trabalha com 2 tipos de grandezas também. Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, lembrando que as grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que, quando uma grandeza aumenta, necessariamente a outra também aumenta. Ou quando uma grandeza diminuir, a outra também vai
diminuir. Por exemplo, dias trabalhados. Se um trabalhador, por exemplo, ele ganha R$ 120 por dia, em 2 dias ele vai ganhar 240. Perceba que aumentamos o dia trabalhado, aumentamos o pagamento. E o inverso também. Se ele trabalha só meio dia, vai ganhar R$ 60, que é a metade de 120. Perceba que a grandeza dia trabalhado diminui, a grandeza pagamento também diminui. Outro exemplo clássico aí da regra de 3 simples são as grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra tem que diminuir. Ou se uma diminuir, a outra tem que aumentar. E aí o exemplo clássico de tempo gasto e velocidade. Vamos lembrar que quanto maior a velocidade, menos tempo nós gastamos para, por exemplo, percorrer uma trajetória. E o contrário também, quanto mais devagar se anda, mais tempo se gasta numa trajetória. Combinado assim? Então já falamos de razões, proporções, regra de 3 simples e chegamos à parte final, porcentagem. Porcentagem é um assunto que aparece em muitas provas de matemática, um assunto ali basilar, um assunto muito importante. Então, quais são as dicas? Primeiro, porcentagem é uma fração de denominador 100. Eu gosto de ensinar assim para os meus alunos. Lê a palavra lentamente. Por 100, porcentagem. Ou seja, vamos representar um número dividido por 100. E aí temos algumas dicas, 3 dicas espetaculares, se você chegou até aqui, sobre porcentagem, encerrando esse nosso vídeo. Primeira dica, o cálculo. Temos algumas palavrinhas que são especiais na porcentagem. O de, desse, deste, daquele, daquela, significa vezes. E aí nós também vamos lembrar que temos algumas porcentagens principais. Eu destaco aqui 2. 50%, que é a metade de um número. 50% de um número é a metade, ou seja, como calculamos 50%? Dividindo por 2. Vamos dividir o número por 2. Por exemplo, 50% de 80 é a metade de 80. Vamos dividir 80 por 2 e chegarmos a 40. E aí, vou na nossa terceira e última dica de porcentagem, 25%. É isso mesmo. 25% é a metade da metade. Ou seja, 25 sobre 100, que é o mesmo que 1/4, que é o mesmo que dividir por 4. Por exemplo, quanto vale 25% de 80? E agora nós vamos calcular. Ou 80 dividido por 4, que resulta em 20, ou simplesmente no cálculo mental, metade da metade de 80, metade de 80, 40, metade de 40, 20. Show de bola? Então, tá aí, esse foi o assunto principal da nossa aula de hoje, desse nosso vídeo. Qual o principal assunto do exame de seleção de IFRN em matemática? Proporcionalidade, razões, proporções, regra de 3 simples e porcentagem. Beleza, de Creuza? Eu vou deixar aqui nesse comentário, no comentário fixado, o link das nossas playlists, as principais playlists para o exame de seleção do IFRN, que também serve para os outros institutos federais. Combinado assim? Então, eu sempre gosto de dizer, lembre-se, dedique-se, compartilhe também esse vídeo e dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Beleza, de Creuza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!